uma moldura com padrão geométrico indígena, composta por losangos nas cores preta, branca e vermelha, ocupa as bordas superior e inferior da imagem. Ao centro, em letras pretas estilizadas, está o título: Raízes Vivas, Cultura e Arte dos Tapeba. O fundo é completamente branco, destacando o texto e a moldura. Uma moldura idêntica à da primeira imagem, com os mesmos padrões e cores, enquadra um fundo branco. No centro, aparecem os seguintes elementos. No lado esquerdo, o logotipo da Prefeitura de Caucaia, seguido pelo texto: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. No centro, uma linha vertical separa os elementos de apoio e realização. No lado direito, os logotipos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, acompanhados do slogan: União e Reconstrução. Sons de uma música indígena ao fundo, com tambores suaves e cantos tradicionais ecoando. Nas primeiras imagens, vemos lagoas tranquilas, cercadas por vegetação verdejante. A luz do sol reflete na superfície da água, criando um brilho dourado que dança suavemente. As folhas das árvores ao redor balançam com a brisa, compondo um cenário de paz e ancestralidade. O drone sobe, revelando a aldeia do Cipó vista de cima. As casas simples se espalham em harmonia com a terra, conectadas por caminhos de terra batida. Pequenos grupos de pessoas se reúnem, os tapebas e suas famílias, e o ritmo da vida pulsa calmamente entre o verde da natureza. Ao fundo, o horizonte é emoldurado por colinas e um céu amplo e azul. Esta é a terra dos Tapeba, um povo de força e sabedoria, herdeiros das tradições de seus ancestrais. Cada lagoa, cada árvore guarda histórias de luta e resistência. Em meio aos desafios, preservaram sua cultura, seus saberes e sua ligação com a natureza. Hoje, suas vozes ecoam como os cantos que embalam estas paisagens, reafirmando sua identidade e o seu lugar na história em Caucaia. No centro da imagem aparecem duas pessoas. À esquerda, uma mulher de pele morena clara, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Ela veste uma camisa rosa e sorri levemente. Seu cabelo está puxado para trás e ela usa brincos pequenos. À direita está um homem indígena, de pele morena, trajando uma camiseta preta com detalhes em azul e verde, representando elementos naturais. Ele usa um colar de contas e um grande cocar de penas brancas e marrons na cabeça. Sua expressão é séria, com o olhar ligeiramente para o lado. Ao fundo, há uma construção simples com telhado de telhas cerâmicas e pilares verdes. A escola indígena Tapeba dos Cacos. Na área coberta, mesas e cadeiras de plásticos estão organizadas. Uma pessoa aparece de longe, caminhando pelo corredor. O céu está parcialmente nublado e as plantas regionais decoram a área externa. Estou aqui com o Carlos, meu amigo, liderança da Associação Tambaré. Ele me recebeu aqui super bem na Escola Indígena Vila dos Cacos. E Carlos, eu já lhe conheço, mas conte um pouco da sua história para todos que estão assistindo esse documentário. Pronto, meu nome é Antônio Carlos, né? Sou indígena Tapeba, tenho 37 anos, sou professor hoje concursado do Estado, né? Assim, eu nasci na comunidade indígena, né? Lagoa dos Tapeba 1, né, que a gente é lá no quilômetro 19, né, próximo à BR-222. E aí, na minha infância, de fato, a gente brincava muito das pega-pega, né, tomava muito banho de açude, pescava, né. A minha infância, de fato, ela foi muito alegre, feliz, né. Eu sempre dizia que quando a gente nasce numa comunidade, você tem saúde, né? Você não tem nenhuma responsabilidade, é feliz, né? Às vezes
pessoa confunde, né, riqueza, né, com dinheiro, né? Mas a riqueza que a gente tinha era essa liberdade, de fato, a gente tinha de tempo, né? Diferente de hoje, né, que as crianças muitas das vezes não saem mais para fora. Todas as casas muitas das vezes são muradas, gradeadas, né? E naquele tempo, na nossa comunidade, não tinha, a gente só colocava uma faxina, que a gente chama, né? Que é de pau, de vara, né? A gente colocava a faxina, que era para a gente criar as galinhas e tudo mais, né? Mas hoje em dia as pessoas, né, se prendem nesse sentido, colocando grades, né? Então, a minha infância foi muito isso, pai. Eu era brincando com os colegas, jogando bola. E sobre essa questão do Brasil não ter sido descoberto e sim conquistado, qual a sua visão daquele tempo para os tempos atual? Pronto, para nós indígenas, né, a gente sempre tem, a gente vai vivendo e vai aprendendo nesse sentido de como é que a gente iniciou. O descobrimento é pelo Pedro Álvares Cabral, né? A gente, que eu estou dizendo, eu iniciei numa educação escolar indígena, né? Eu fiquei até a primeira série nesse sentido, e a partir da primeira série eu tive que sair da comunidade porque não tinha uma educação escolar diferenciada, não tinha o meu nível nesse sentido, e aí eu tive que ir para outra escola. Então a gente sabe que o livro ele vem trazendo o quê? A gente sempre diz que quem escreve o livro é quem está no poder nesse sentido, diz o que quer, não é isso? Tem uma frase do Pajé Luiz Caboclo que ele diz assim: para a gente sobreviver, nós tivemos que se calar, né? E hoje para a gente viver, a gente tem que falar. Então essa questão, quando ele traz essa frase, de fato é porque no início as pessoas tinham medo, né? Que eu estou dizendo, a minha bisavó, que era a Adélia, nesse sentido, ela falava, só tem indígena na Amazônia. Ela morreu dizendo isso, né? Nesse sentido, só tem indígena na Amazônia. Até ela, que eu estou dizendo, colocava isso, né? Então, por isso que a gente observa essa questão. Para nós, hoje, a gente aprendendo com relação a isso, a gente sempre coloca que o Brasil, de fato, ele foi invadido, né? Por quê? Porque nós, povos indígenas, né? Nós estávamos aqui, pai. Né? Não é uma... Se você tem uma casa... Você mora ali, alguém chegar e tomar suas coisas e botar você para esse embora e dizer que, né, eu descobri, né, então tá errado. Então, para nós, nesse sentido, a gente coloca como o Brasil foi invadido, né, e foi saqueado, né, os nossos povos foram mortos, né, teve o genocídio, né, de pessoas. Então, assim, se a gente for observar a nossa cultura nesse sentido, né, esse processo de colonização, ele quis matar a cultura indígena, né, a colocar o indígena nessa sociedade, né, como uma pessoa comum, tomar seus territórios e acabou. Né? Então, para nós hoje, né, por que a gente fortalece essa educação escolar indígena diferenciada? Porque hoje nós não esperamos mais que ninguém venha contar para nós. Hoje nós fazemos a nossa própria história, nós contamos a nossa própria história, né? A gente, nesses trabalhos de TCC, né, a gente fortalece muito essa questão, né, da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa vivência nesse sentido, que a gente faz isso. Então, assim, hoje nós estamos contando a nossa própria história. A educação escolar indígena, ela nos fortalece nesse sentido, né? Hoje, que eu estou dizendo, no início, a ZONG, às vezes, queria falar pelo indígena, né? Até porque, que eu estou dizendo, como o movimento iniciou com pessoas, às vezes, que não tinham tanta escolaridade nesse sentido, que a gente coloca as pessoas analfabetas, e aí, às vezes, as pessoas queriam falar por elas, né? E aí, que eu falei, na aprendizagem, na convivência que a gente vai tendo, né, por exemplo, nós somos formados, a gente sente com a minha mãe, a gente aprende com ela e ela aprende com a gente nesse sentido. Então, existe essa troca, né? A gente não despreza a ideia que a gente coloca como guardiões da memória, né? Que são as pessoas mais velhas da comunidade. A gente não descarta esses saberes, né? Porque eu aprendi muito com a minha mãe. Hoje o que eu estou falando aqui, nesse sentido de identidade, de retomada, de fortalecimento de identidade, né, de cultura, eu aprendi com ela. Não foi na escola do Branco, porque eu estudei a minha vida escolar nesse sentido, a maioria eu estudei na escola do Branco. Só estudei até a primeira série dentro de uma escola indígena. Mas depois eu fiz a minha vida toda dentro de uma escola não indígena, nesse sentido, porque não tinha naquele momento, né? Mas aí eu não cheguei lá e fui só absorver aquilo que estava lá no livro. Porque a minha mãe, ela já falava. Então, por isso que eu estou dizendo, a minha mãe, dentro da minha casa, ela foi muito essa questão de mostrar para a gente o nosso direito, como indígena, buscar, não ter vergonha, ter orgulho de dizer que é indígena. Então, quando eu chegava lá na escola do não indígena, às vezes a gente era, né, tipo de chacota, preconceito, né, me chamavam de tapeba, tapeba, né, porque era um pejorativo de
de me diminuir nesse sentido, né? Então, eles colocavam isso pra gente, ó, senhor Tapeba, né? Então, isso para eles era um insulto pra gente, né? Mas como eu já saí do berço, da minha mãe liderança, sempre falava isso, era puxador de toré. Então, para mim, isso não tinha nenhuma uma relevância com relação àquilo que eu pensava de mim, né? Tanto é que na escola, né, que eu fiquei no ensino médio, né, a partir da 5ª série até o ensino médio, foi a escola José de Alexandre, os meus parentes iam para lá, eu era o único, né, que tirava a blusa e ia tocar o toré, mas os parentes chegavam lá, né? O Adelson aqui cansou de chegar lá, meus irmãos, meus primos chegavam lá para fazer uma apresentação lá e eu era o único daquela, acho que lá no Zé Alexandre naquele tempo tinha mais ou menos, na minha turma lá no período da manhã, tinha mais ou menos 500 alunos e só eu, mesmo aquelas pessoas, eu sabendo que algumas pessoas de lá também eram indígenas, mas não se identificavam assim como eu, porque eu tive desde do início com a minha mãe, né, essa questão da identidade indígena. Uma roda de toré reúne dezenas de indígenas em um ritual tradicional e energético. No centro da roda, eles dançam e cantam ao som de maracas, tambores e vozes poderosas, criando uma atmosfera de espiritualidade e união. Os participantes vestem trajes típicos, adornados com cocares de penas coloridas, colares e enfeites de palhas. Suas expressões demonstram concentração e força, enquanto seguem o ritmo com movimentos sincronizados. A roda está cercada por uma paisagem natural, com árvores ao fundo, reforçando a conexão com a terra e os ancestrais. Em alguns momentos, pessoas com câmeras registram a cena, destacando a relevância cultural do momento e a necessidade de preservação dessas tradições. A energia do ritual é contagiante, marcada pela união do grupo Tapeba e pela força de suas raízes. Em um ambiente ao ar livre, sob a sombra de uma árvore, Helena e Adelson estão lado a lado. Helena, uma mulher de pele morena, veste uma blusa branca, tem cabelos ondulados e um sorriso caloroso no rosto. Ao seu lado, Adelson, um homem indígena, veste uma camiseta azul com a inscrição Escola Tapeba e está adornado com um colar feito de sementes e palha, que reflete sua herança cultural. Ambos estão voltados para a câmera. Ao fundo, pessoas interagem em um ambiente descontraído, com crianças e adultos envolvidos em atividades diversas, enquanto uma luz natural ilumina a cena. Adelson, pegando a religiosidade como tema, nós vivemos em um país cristão e o Estado, ele é laico. E eu gostaria de saber de você se a religião indígena é tão respeitada quanto a religião cristã. O índio, inclusive, ele não entende o que é religião. Uma das coisas bem simples da gente explicar é sobre a questão da religião. O índio não sabe o que é religião. Nós nascemos numa cultura, e essa cultura ela é espiritualidade, certo? Porque nós temos desde os nossos avós, os antepassados, então a gente vive uma cultura contínua. E essa cultura contínua, ela traz a nossa espiritualidade, a nossa vivência espiritual. Se plantamos, nós queremos saber se aquele inverno vai ser bom. Então nós temos as nossas experiências já deixadas pelos nossos antepassados, né? Para ver se a chuva que se vai cair em dezembro, se ela chover, inclusive já no final do mês de dezembro, então vai ser um inverno bom. Vai ser um inverno bom. Se em dezembro não chover, então a gente já fica um pouco preocupado, certo? Então isso aí é espiritualidade, entendeu? É uma vivência nossa que é deixada pelos nossos antepassados, né? Então, os nossos antepassados, eles ensinam que a gente tem que deixar uma pedrinha de sal, né, em cima da casa. Se no outro dia esse sal estiver molhado, então vai ser um bom inverno. Vai ser um bom inverno. E nós pedimos, inclusive, no nosso plantio, que aquela colheita ela seja boa.
que ela seja boa. Então nós apresentamos, né, a Deus ali, ao nosso Pai Tupã, que ali seja uma colheita boa, que seja de fartura e tudo. É um pedido que a gente faz. Então, aí isso não impede do índio ele está em uma religião, aí sim, uma religião que o branco está trazendo, inclusive, para a visão indígena, para a participação do índio. Então o índio vai, ele se congrega, ele, né, passa a ser evangélico e tudo, mas isso não interfere na questão, né, na questão da prática indígena, né, dos saberes indígenas. Isso não vai afetar, não afeta. Ou seja, ele vai, participa, cultua o Deus e, inclusive, faz aquela aliança, aquela ligação, certo? Entre o que vive e o que conhece de novo, né? O novo, e então ele aconselha os dois, né? Aconselha os dois. E aí, a vivência continua normal, as práticas ainda, né, passado para os filhos, certo? Que isso é até mesmo se manter na questão da identidade, entendeu? Porque se nós deixarmos essa espiritualidade, essa nossa vivência, certo? É como se a gente deixasse de ser índio. E isso é preocupante, é por isso que a gente vive mesmo com essa transformação. Hoje, se for ver, né, muita gente diz assim, olha, não existe mais índios, não existe mais índio no Ceará. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E como é que a gente confirma que somos indígenas? Por causa das nossas práticas, da nossa vivência cultural. Me chamou muita atenção você ter falado de Tupã. Quem foi Tupã? Quem é Tupã? Pai Tupã ele é conhecido como o Supremo, a divindade suprema. Tupã ele é simplesmente o nome que os índios, né, chamam o Deus. Deus, o nosso Deus, aí então nós indígenas, né, conhecemos como Pai Tupã, até mesmo como um conhecimento do nosso povo, inclusive não é só os Tapeba, nesse caso, é uma observação, não é só o povo Tapeba, todo o povo indígena, né, tem o Deus como Tupã, mesmo que ele seja evangélico. O Deus é simplesmente como se fosse o nome, ele passa a ser Tupã, como se fosse na língua, em outra língua. Adelson, o que me chamou a atenção também quando eu cheguei aqui foi a serenidade que o local aqui transmite. Isso tem a ver com a espiritualidade que você estava nos falando? Com certeza. Essa paz, ela é assim, ficamos bem à vontade, porque essa ligação que o índio tem com a natureza, né, ela também transmite para as pessoas que chegam e tudo, porque recebe esse mesmo afeto, certo? É como se a própria natureza estivesse recebendo. Quando vocês chegaram na aldeia, certo? Não eram os índios que estavam recebendo vocês, a aldeia que estava recebendo vocês. Então isso é essa paz que a gente, né, vê nessa transmissão. É isso que a gente, né, percebe, a gente vive essa paz. Então essa preocupação, né, essa preocupação dos índios em proteger a nossa natureza, as nossas matas. Então é essa tranquilidade que a gente busca, certo? Permanecer, certo? Proteger essa paz. Indígenas caminham em direção ao restante da Mata Atlântica em Caucaia, no Ceará. O vídeo começa mostrando o grupo atravessando a BR-222, bloqueada por obras. Máquinas pesadas e canos de concreto ocupam a paisagem ao redor. Eles seguem em frente, carregando ferramentas como facões, enquanto crianças e adultos atravessam o terreno irregular. A câmera mostra uma visão panorâmica da área, com poucas árvores de carnaúba espalhadas na paisagem seca sobre o céu azul.
O vídeo termina com os indígenas chegando ao local da extração, cortando folhas da carnaúba com cuidado, mantendo suas práticas tradicionais e sua conexão com a terra. Em um campo aberto de Mata Atlântica em Caucaia, 3 pessoas posam sorridentes. À direita, Helena, uma mulher morena de cabelos escuros presos e vestindo uma blusa rosa, abraça gentilmente a pessoa ao centro. No centro, Dona Lúcia, indígena, usa uma blusa vermelha com detalhes brilhantes e segura um feixe de folhas de carnaúba recém-colhidas. À esquerda, Senhor José, também indígena, está sem camisa, com uma mochila nas costas e segura um facão com as 2 mãos. Ele veste uma bermuda vermelha com estampas discretas. Ao fundo, destacam-se palmeiras de carnaúba entre o capim seco e a vegetação nativa. Estou aqui agora com a Dona Lúcia e o seu Zé, que vão explicar aqui que eles acabaram de fazer a extração do olho da carnaúba. Explique aí para quem está assistindo o nosso documentário, seu Zé, como é feita essa extração? Isso aí é pra gente. Isso aqui é para fazer do oi. A gente faz a saia, faz o cocá, faz corda, faz. Daqui faz a bolsa, faz o chapéu. Isso aqui tudo dá. E dali, dessas grandes aí que não sai mais bucho, aí é cortado, nega da renda e leva o pó. Leva o pó e a bagana fica para embutar no chão, para a gente plantar e ser mais forte. É o estrumo daqui, da paia. E não é só, tem um surrão, tem... O rei aqui e foi me mostrar, que disse que faz aquele pó rujo para botar assim, e aquele... tem umas peças da televisão que usa para ler, por som. Ele me explicou tudo isso aí, que eu não sabia. Eu digo, é. Ainda faz a cera aqui dali, para encerar a casa, né? Para encerar a casa. É uma riqueza muito pode sair da paz. Em um ambiente simples, com paredes de barro e móveis improvisados, 2 mulheres estão sentadas no chão, rodeadas por folhas de carnaúba. À direita, Helena, morena, com cabelos escuros presos e vestindo uma blusa rosa e calça preta, sorri enquanto olha para Kátia. Ao centro, Kátia, de pele clara, cabelos escuros presos e usando um vestido estampado com flores em tons de rosa e amarelo, também sorri enquanto manuseia as folhas de carnaúba. À esquerda, uma criança de cabelos cacheados escuros veste um vestido colorido e está sentada no chão, concentrada em seu trabalho com as folhas. Ao fundo, um armário com utensílios domésticos, panelas e garrafas organiza o espaço da cozinha, com cadeiras e outros objetos espalhados ao redor. Olá, pessoal! Agora eu estou aqui com a Dona Kátia, que está fazendo esse processo, que é tirando o oi da bucha da carnaúba. Dona Kátia, e com quantos anos a senhora começou a fazer essa arte? Com 10 anos de idade, né? Que a minha mãe já fazia, ela me ensinou, né? Não logo eu fazia do jeito que eu estou fazendo hoje, né? Mas fui aprendendo. E hoje tiramos muito isso para sobreviver, né? Aí com 10 anos eu já estava nessa luta desse cortar olho, né? A senhora leva em média quanto tempo para fazer esse processo? Cortando só um ou... Para fazer tudo, vários? Tudo. Vários por dia? Sim. Uns 10 ou eu corto rapidinho. Muito rápido. Por dia eu cortava 100 oi. Que a gente também tinha que acordar, a gente acordava muito cedo. A gente começava bem cedo quando o homem vinha comprar a bucha, que eu já cortei agora. As meninas vão puxar para tirar a bucha, né? Que a bucha faz a corda, faz o cocá. E o que é fabricado com isso? É a corda, é o cocá,
é a saia, é a corda para fazer o colar, a corda para armar rede. E como a senhora se sente levando esse legado dessa tradição que veio da sua mãe, né? Passou para a senhora e agora está passando para os seus filhos e está passando também para os seus netos? Eu me sinto muito feliz, muito feliz. Em meio à vegetação da Mata Atlântica, indígenas realizam o ritual do toré, um momento de celebração e conexão espiritual. O vídeo começa com pessoas reunidas em um círculo, algumas segurando maracas, enquanto outras tocam um tambor. A câmera foca em uma mulher mais velha que canta com intensidade e emoção, usando um cocar de palha simples, enquanto os maracas recuam ritmicamente. Em outro momento, mulheres e crianças aparecem vestindo trajes tradicionais feitos de palha, adornadas com colares de sementes e flores naturais. Algumas têm pinturas corporais geométricas em tons de preto e vermelho. Elas levantam os braços em um movimento coletivo, acompanhando o ritmo dos cantos e dos instrumentos. Uma jovem com um cocar de penas e adornos no pescoço dança com os olhos fechados, em concentração profunda, expressando a espiritualidade do ritual. Ao fundo, ouve-se o som da mata, com o canto das aves misturados à música do toré. As expressões dos participantes variam entre sorrisos e olhares sérios, demonstrando a força cultural e espiritual do momento. O vídeo termina com o grupo reunido, todos dançando em sincronia, celebrando sua ancestralidade e conexão com a natureza. Na tela, Ângela, líder indígena da aldeia do Cipó, está em pé num ambiente natural, cercada por árvores e galhos secos. Ela usa um cocar feito de penas naturais em tons terrosos, além de uma camisa estampada com manchas que lembram pele de onça, em amarelo e preto. Seu rosto está pintado com traços pretos em forma de triângulos nas bochechas. Ela olha diretamente para a câmera, com uma expressão séria e confiante. Ao fundo, é possível ver troncos e uma vegetação típica do semiárido. Meu nome é Ângela, sou Ângela Tapeba, sou presidente da Associação Indígena Tapeba Tambaré, sou liderança da aldeia Tapeba Cipó e eu faço parte do grupo de toré da aldeia, né? Então, o toré para nós indígenas é muito importante, é a nossa espiritualidade, é o nosso momento de vivência da nossa ancestralidade. Vem carregado de muitas energias, né, dos nossos antepassados, dos nossos troncos velhos, que também participam do ritual do toré. E o toré, para nós, é um momento de alegria, um momento de luta também, porque os rituais do toré, ele é utilizado tanto para momentos da vivência nossa, né, do nosso costume, como também nos momentos de uma luta, né, de justiça e da comunidade em geral. Vista aérea capturada por drone. Partindo da rodovia principal que passa ao lado de uma paisagem verde com árvores nativas e áreas de plantação, até alcançar a Escola Indígena Tapeba, localizada na Vila dos Cacos. Pequenas casas com telhados de cerâmica estão espalhadas pelo terreno, cercadas por mata e caminhos de terra. Ao fundo, montanhas desenham o horizonte sobre um céu azul com poucas nuvens. Um grupo de crianças indígenas brinca em um playground no pátio da escola. Elas sorriem e conversam enquanto estão em um brinquedo de madeira cercado por árvores frutíferas e uma parede branca ao fundo. No pátio gramado da escola, crianças indígenas vestidas com roupas tradicionais com bordados coloridos realizam uma dança guerreira. Elas seguram bastões de madeira e fazem movimentos coordenados. Professores e líderes indígenas acompanham com tambores e maracas, criando uma música vibrante e ritmada. Ao fundo, outros participantes e a fachada da escola com o letreiro escrito: "Sejam bem-vindos". Helena, vestindo uma camiseta rosa e com cabelos presos, entrevista Carlinho, um líder indígena, que usa um cocar com penas claras e uma camisa preta com detalhes coloridos nas mangas e ombros. Ele segura um instrumento de madeira na mão direita enquanto fala, demonstrando entusiasmo.
Ao fundo, vê-se a fachada da Escola Indígena Tapeba dos Cacos, com telhado de cerâmica, pilares verdes e mesas com cadeiras dispostas no pátio coberto. O que me chamou a atenção foi vocês estudarem, né, na sua infância, embaixo de um cajueiro e logo depois passarem para um galpão. Gostaria que você falasse um pouco da educação na sua infância para a educação hoje do povo indígena. Como eu falei, né, com relação à questão da estrutura nesse sentido, né, a gente percebeu que se a gente for colocar com relação à questão da educação, a gente iniciou nesse pé de cajueiro, nesse sentido, porque a estrutura de fato não tinha nesse sentido. E assim, quando a gente passou para essa nova estrutura, né, a gente também só tinha estrutura, mas a questão do apoio ainda do sistema nesse sentido, ele era defasado, né? Até porque a gente recebia doações, né, de outras ONGs nesse sentido. Por exemplo, as pessoas às vezes vinham também visitar a comunidade, levava caderno, né, lápis, borracha. Então assim, não tinha esse apoio tanto do sistema público nesse sentido, né, que era assistido pela prefeitura, mas também não tinha essa estrutura toda nesse sentido. Então, muitas das vezes a gente vivia de doações, né, para que a criança pudesse estar lá na escola, fazendo esse trabalho. Então, era difícil, né, nesse momento, né. Hoje, se a gente for observar hoje, nós temos uma estrutura, né, muito boa nesse sentido. Claro que, de fato, a gente sempre quer melhorar, porque, como eu falei no início, nessa questão do território, quando essa educação, a gente não tinha esse entendimento nesse sentido, né? Porque o movimento indígena ele iniciou a gente chama assim os anciões, né? A gente chama pessoas analfabetas. Por quê? Porque de fato não tinha muita gente formada. Algumas pessoas sabiam ler pouco, né? Como a minha mãe, eu acredito que ela estudou até a 5ª série, né? Ela fez parte da minha formação porque a gente sentava ali, né? Sabia ler pouco, mas ela colocava o livro. Ainda me lembro da alfabetização, a gente trabalhava com aquela cartilhazinha do Zé, né? Zé e Ana, e aí a mãe trazia aquilo dali, a gente sentava no momento. Então assim, a partir dessa educação que a gente começou a ter lá no Cajueiro, passou para essa estrutura do galpão, hoje nós temos essa estrutura e aí é onde a gente começa a fazer esse trabalho de entendimento, né? Porque as pessoas sempre colocavam, olha, essa terra não é de vocês, eu estou dando isso aqui de doação, vocês vão morar aqui. Mas aí começou a trazer essa questão de dizer, não, vocês são indígenas, a terra é de vocês, né? Aí a gente essa educação começa a entrar dentro de nós no sentido de quê? Quem foi os primeiros habitantes? Quem foi que chegou aqui, usurpou a terra do indígena, tá entendendo? Então assim, a educação ela nos fortalece como identidade, porque assim, se a gente é ignorante nesse sentido de algumas formas, né? Não entende essa educação que a gente traz aqui, a gente de fato vai dizer, não é minha, não é nossa, tá entendendo? A gente não vai entrar porque eu tenho medo. Então, algumas pessoas já eram alimentadas nesse sentido, essa terra não é de vocês, vocês estão entrando aí e estão roubando a terra do outro. Então, às vezes o próprio indígena, né, tem algumas pessoas na comunidade morreram dizendo, nós não somos indígenas, nós não pode pegar na terra do outro, porque existiu a questão da matança dos indígenas, o genocídio, o etnocídio, e as pessoas tinham medo, pai. Né? Quando a gente iniciou as retomadas, a gente começou numa comunidade que a gente pode colocar assim, que tinha 50 famílias, a gente iniciou retomadas, né, a partir daquele entendimento que a terra é nossa, nós somos indígenas, nós temos que reivindicar esse direito, a Constituição está aí, a partir desse momento a gente começou a fazer a retomada e se identificar como indígena, a buscar o nosso direito e hoje, né, isso aqui é fruto de uma retomada, a escola lá na Lagoa do Tapeba 1, onde está, é fruto de uma retomada, né, nós passamos a retomar as terras, que a gente chama de demarcação nesse sentido, né? Que é onde nós vamos demarcando a terra a partir das retomadas, porque a gente até hoje não conseguiu nenhuma demarcação feita pelo governo. Então, tudo que a gente tem hoje é fruto de luta, não é politicagem, né? É o fruto da luta. A gente fala isso porque pessoas tombaram nessa luta no momento que a gente estava entrando nas retomadas, tombaram nessa luta, não viram ainda esse falo. Hoje, a luta, ela é todo dia, diária, a luta é buscar pelo nosso direito, não questão de politicagem, partido A, partido B, não. A nossa luta ela é diferenciada. Nós temos a política indígena, né? Que é uma política onde nós vamos buscar o nosso direito, né? Pode ser A ou B, nós vamos bater, nós vamos reivindicar e nós vamos resistir até o fim buscando
essa demarcação dos territórios. E agora, Carlos, eu queria que você nos falasse um pouco sobre a escola. Quantos alunos hoje vocês têm matriculados aqui na escola? Quantas salas de aula? O que vocês já têm, as atividades oferecidas pela escola? O que vocês precisam de ajuda? Pronto, a escola indígena Vila dos Cacos, ela nasceu ali debaixo de um pé de umbuzeiro, né? Aqui na comunidade. Passou para a gente chama de um puxadinho de taipa, né? Que é um espaço feito de madeira, né? Com telhas, né? Em cima. E aí só a partir de um tempo, né? A gente passou para aquelas 2 salinhas que tem ali, depois vocês podem fazer uma foto lá, né? Que foi uma doação também de uma ONG, né? A Delco, né? Que trabalhava com os povos indígenas nesse sentido. E aí a gente iniciou em 2003 essa educação escolar indígena aqui na comunidade, né? Hoje, em 2010, nós recebemos essa estrutura da escola. Ela só tinha essas 2 salas, 2 banheiros, uma diretoria e a cozinha, né? Não tinha ainda essas 2 salas que foram colocadas aqui ainda, né? Então, em 2010, a gente recebeu essa estrutura dessa maneira, que não veio, né, com um espaço onde a gente colocasse merenda, não veio um espaço, né, de almoxarifado, entendeu? Então, assim, a gente tem que adaptar muito na educação escolar indígena, a gente faz muito essa questão da adaptação, né? A gente adapta os espaços para a gente ter essa melhoria no ensino do indígena, né? Então, a gente iniciou em 2010 recebendo essa estrutura. A gente tem feito, né? Quando você chega aqui, você diz, é uma escola bonita, uma escola limpa, uma escola zelada. E a gente sempre tenta, né? Como eu fui gestor, né, eu tenho mais de 10 anos na gestão nesse sentido, né? Só agora, eu acredito que a gente iniciou como um professor coordenador, nesse sentido, na escola, que era professor, dava aula e coordenava a escola, né? Como a gente iniciou com pouco aluno, show de bola, né? Hoje nós temos uma matrícula com mais de 100 alunos, nesse sentido, quase 120 alunos nesse sentido aí. Então a gente hoje, de fato, a gente já procura novamente outras estruturas, né? Nesse sentido, para que de fato a gente possa estar, né, fortalecendo ainda esse momento aqui. Temos vários projetos na escola, né? Projetos de leitura, reforço escolar, né? A gente traz muito essa questão da nossa cultura também, a gente trabalha tanto a base comum, o conteúdo, né, geografia, história, português, matemática, mas também nós trabalhamos a nossa vivência, né? Hoje nós apresentamos aí a dança guerreira, mas nós temos aí jogos indígenas, né, que a gente também faz aqui é um projeto que a gente chama de gincana pedagógica cultural, que a gente traz tanto cultural como pedagógico, então a gente trabalha muito com relação a isso, né? Então a gente trabalha a oficina de artesanato na escola, né? A gente trabalha com as crianças lá na mandala, né? Que a gente faz esse trabalho também, que a gente mostrou lá também. Então, assim, é um trabalho que a gente tem de vivência conteudista, mas também trazendo nossa vivência, né, do cotidiano. A melhoria nesse sentido que a gente poderia observar, que eu também já falei com relação a isso, é a questão de mais estrutura nesse sentido, né? Uma quadra poliesportiva, né? Assim como o governo não coloca, porque às vezes a gente depende da quantidade de aluno, então a escola ela só recebe um equipamento às vezes que tiver um determinado número de alunos, né? Então, assim, para a gente receber uma quadra poliesportiva, a gente tem que ter mais de 300 alunos, né? E se você for observar, a comunidade aqui é uma comunidade pequena. Então, se a gente não tiver ajuda, né, de outros parceiros aí, né, então eu já até coloco, né, se tiver outros parceiros aí, como a gente colocou, se puder fazer uma doação de uma quadra, né, um espaço onde de lazer que a gente possa trabalhar com as crianças nesse sentido, eu acredito que fortalecer ainda mais esse momento aqui na escola. Um cesto trançado de cor amarela contém sementes arredondadas de mocumã em tons de marrom avermelhado, utilizadas para confeccionar colares artesanais. O fundo apresenta outros objetos indígenas e instrumentos musicais sobre uma superfície escura. Uma mesa exibe frutos de urucum com sua casca avermelhada e espinhosa e genipapos arredondados e acinzentados. Um dos frutos do urucum está aberto, revelando suas sementes brilhantes e vermelhas, utilizadas para produzir tintas naturais. Um artista indígena, com cocar de palha e colar de sementes grandes, aplica tinta preta na pele do braço de uma mulher, enquanto ela exibe um colar com penas brancas e marrom e conversa descontraída. Close no braço do artista enquanto finaliza a pintura geométrica em tinta preta, do grafismo. Ele está vestido com uma regata azul e exibe um padrão tribal pintado no rosto.
Ao fundo, o cesto com sementes pode ser visto novamente compondo a cena. Em um ambiente iluminado pela luz do sol, Lailton, o indígena da etnia Tapeba, está em pé e olhando para frente. Ele veste um adorno de palha que cobre seus ombros e costas, além de um cocar alto e fino, também feito de palha. No rosto, exibe pinturas tradicionais com linhas vermelhas horizontais nas bochechas. Ele usa colares com contas e um pingente em forma de meia-lua. No braço direito, possui uma tatuagem tribal que se estende do ombro ao antebraço. O fundo é composto por árvores com folhas verdes, além de uma vegetação seca ao longe, indicando um ambiente típico da região semiárida. Bom, eu comecei a aprender a pintura indígena com uns 10 anos de idade. Eu era jovem, aí fui aprendendo. Hoje eu sei o que eu fiz agora. É a pintura indígena, né? Tem essa aqui também. E de lá pra cá eu aprendi bastante. E hoje eu sei. A pintura, ela representa que a gente tradicionais, né? Pintura indígena tradicionais do povo indígena Tapeba. 2 homens indígenas da etnia Tapeba estão posicionados lado a lado. À esquerda, Lailton veste um adorno de palha que cobre os ombros e costas, além de um cocar alto e fino de palha. Ele tem pinturas tradicionais com linhas vermelhas horizontais nas bochechas, usa colares com contas de madeira e um pingente em forma de meia-lua. Seu braço direito é decorado com a tatuagem tribal do ombro ao antebraço. Ele está sem camisa e usa calça clara. À direita, Adelson veste uma camisa sem mangas azul e um colar com tiras brancas penduradas. Ele tem um cocar curto, feito de penas marrons e pretas, posicionado ao redor do pescoço como um adorno. Adelson tem pinturas similares às de Lailton no rosto, com traços vermelhos, e está com as mãos unidas à frente do corpo, em um gesto expressivo. Ao fundo, há árvores com folhagem esparsa e uma estrutura simples coberta com lona, além de troncos e galhos espalhados pelo chão. Chamamos de grafismo porque aprendemos uma coisa nova, mas o que usamos mesmo é a palavra pintura corporal. A pintura corporal, essa é um saber, né, antigo, uma vivência. Então, essa vivência nós temos como espiritualidade, porque já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte do nosso cotidiano, entendeu? A gente vive ela, então nós chamamos de espiritualidade, né? Então a pintura ela vem ser um complemento muito forte, certo? Para se juntar aos nossos artesanatos, ao nosso cocar, certo? Aos nossos colar. Então tudo tem um significado. Vamos para a luta. Então essa luta que a gente fala é uma luta geral, mas ela tem um norte, ela tem uma direção. A luta pela terra. Então, aí luta pela terra. O que significa essa luta pela terra? Uma luta por uma retomada. Uma luta porque ali teve um poceiro e uma perda de um território. Nós estamos ali lutando para ter ela de volta. Então, é uma finalidade. Então, tem outro tipo de luta. Precisamos de uma escola, precisamos nos reivindicar, que precisamos da educação dentro da aldeia. Então, tudo isso é uma luta. E cada um tem uma finalidade. Então, para cada finalidade, também o artista, no caso, ele fala o quê? Ele repassa aquela pintura e aquela pintura com aquela intenção. É a luta, é a resistência, então se faz aquela pintura mais fechada, certo? É uma luta por uma reivindicação de algo, de uma educação, então faz uma pintura mais aberta, mas que seja o quê? De uma forma que todo mundo tenha acesso. Então, a aberto é a que dá mais acesso, entendeu? Do mesmo jeito é a questão da espiritualidade no toré. Tem aquele toré que é cantado para a questão da luta mais política, certo? E tem aquela música que nós cantamos que é para nós mesmos, para o nosso fortalecimento, para a nossa espiritualidade, dentro da aldeia, onde só está nós. Kátia, mulher indígena da etnia Tapeba, está de perfil em um ambiente rústico de cozinha. Ela veste uma blusa estampada com folhas verdes e flores coloridas. Seus cabelos estão presos com um lenço claro. Em suas mãos, ela manuseia um ramo de folhas verdes, como coentro ou cebolinha.
Ao fundo, através de uma estrutura de madeira, é possível ver um jovem em pé em uma área externa iluminada pela luz do dia. Kátia aparece sorrindo em um ambiente interno simples, cercado por paredes de barro e suportes de madeira. Em sua frente, sobre uma bancada de madeira, há vegetais frescos, como coentro e cebolinha. Sua blusa estampada e o sorriso largo refletem um momento descontraído e alegre durante o preparo da refeição. Uma panela preta está sobre a grelha de metal em um fogão a lenha. Chamas laranjas e vibrantes sobem intensamente, iluminando a panela e destacando a rusticidade do ambiente. A base do fogão é de alvenaria simples, evidenciando o método de cozimento tradicional e comunitário. Em um ambiente ao ar livre, iluminado pela luz do sol, Helena e Adelson estão lado a lado, posicionados em frente a uma árvore de tronco branco. À esquerda, Helena, uma mulher de cabelos longos e castanhos, veste uma blusa branca de mangas curtas com babados. Ela usa brincos dourados em formato de borboleta e um bracelete dourado no pulso direito. Ela está sorrindo e olhando para a câmera, transmitindo simpatia. À direita, Adelson, indígena da etnia Tapeba, veste uma camisa azul com o texto Escola Tapeba Capuã. Ele está adornado com um colar feito de cordões brancos e detalhes de penas escuras. Ao fundo, outras pessoas interagem sentadas embaixo de uma área sombreada por árvores, com detalhes de construções simples e vegetação ao redor. E sobre a culinária, como é feito o preparo desses peixes que são pescados? Olha, a gente faz de várias maneiras. A gente torra o peixe passado na farinha. Pega o peixe, mergulha ele na farinha e torra, certo? Tem outra maneira também que é o peixe escalado, que é o que a gente faz os cortes, né? E esses cortes, inclusive, a gente faz muito em traíra. Por quê? Porque como ele é um peixe que tem muita espinha, então esses cortes ele vai fazer com que aquelas espinhas ela diminui e até mesmo desaparece quando a gente assa ou torra. Então aquele, né? E tem também o muqueado, que é que você faz o preparo do assado com tudo, né? Tem muitos índios que gostam que aquele peixe ele fique um pouco passado do tempo, certo? Por quê? Porque já tem outro tipo, né? Outro tipo de uma maneira de fazer o preparo, né? Então, ele passando de um dia para o outro, então ele já pode pegar esse processo do assado que já dá um gosto diferente, ou um preparo que muita gente gosta. 3 mulheres estão sentadas no chão de terra em um ambiente ao ar livre, cercado por árvores e objetos do dia a dia. À esquerda, Kátia, filha de Dona Lúcia, está concentrada manuseando folhas de carnaúba com as pernas cruzadas e os pés descalços. Ela veste um vestido estampado em tons de rosa com flores. No centro, Helena, a apresentadora, está sentada com as pernas dobradas, vestindo uma blusa rosa e calça preta, olhando para a Dona Lúcia à direita em um gesto de atenção. Dona Lúcia, vestindo uma blusa vermelha e calça clara estampada, está gesticulando enquanto conversa, aparentando estar explicando algo. Ao fundo, há uma pequena mesa com objetos, um suporte com livros e um galinheiro, refletindo a rusticidade do ambiente e o cotidiano da comunidade indígena Tapeba, Lagoa 1. Eu estou aqui agora com a Dona Lúcia, a matriarca dessa família. A Dona Lúcia já levou a gente para conhecer como é feita a extração do olho da carnaúba. E Dona Lúcia, conte pra gente um pouco da sua história de vida. Sou Dona Lúcia. A luta aqui foi muito forte, porque aqui foi os primeiros índios, primeiro povo aqui em Caucaia, foi o primeiro povo aqui do Ceará que surgiu, né? Primeiro povo que se apresentou, né? Aqui na Caucaia, os primeiros foi os Tapeba.
E daí para cá foi surgindo outros índios. No Ceará também, né? E a gente aqui com Tapeba, a gente lutou muito, porque na época eu nem morava aqui, né? Eu morava do outro lado, como eu já disse a vocês. Morava ali do outro lado. Aqui era arame, lá era arame. E a gente com a luta, e fomos lá, fomos cá. Tiremos o arame daqui, passemos para dentro, tiremos o arame de lá. Hoje é um campo lá do outro lado. E ali onde a gente fez o campo, quando foi um dia eu estava lá, aí eu fiquei pensando. Eu olhava para o campo e fiquei pensando como é que a mulher fazia uma música tão rápido. Aí eu fui pensando, eu digo, então eu vou fazer que nem a mulher. Eu vou falar. Como eu vou falar? Aí comecei a pensar, aí comecei a cantar. Já sinto o cheiro da terra, já vejo a cerca tirada. Por quê? Porque nós tiramos a cerca lá. Então eu estava fazendo a música exatamente no que a gente tinha praticado, entende? E comecei, aí fiz essa música. Já sinto o cheiro da terra, já vejo a cerca tirada. Eu quero ver o meu povo alegre com a terra demarcada. Já sinto o cheiro da terra, já vejo a cerca tirada. Eu quero ver o meu povo alegre com a terra demarcada. Peneiro e peneirua, peneiro e peneirua. O Senhor nos dá força para lutar e vencer. Nós não vamos desistir e a terra queremos receber. Peneiro e peneirua, peneiro e peneirua. Agradeça, meu Deus, por ter nos dado tanta força, por ter a terra que hoje nos dá feijão e arroz. Peneiro e peneirua, peneiro e peneirua. Dona Lúcia, eu vi que a senhora é compositora. E tem outras músicas? Tenho. Tem uma que eu fiz aqui no açude, ali onde a gente estava dizendo o DENIT, que era muito difícil. Nós fizemos assim um filme, tipo um filme, com a carroça trazendo água de lá para cá, dizendo que isso aí ia fazer muito dificuldade para a gente, ficar sem a água, como atravessar para pegar a nossa água. E aí tem um porceiro do lado de lá, que ele estava proibindo também nós tirar água lá no açude. O porceiro de lá. E essa música eu fiz nessa época do porceiro de lá. Que o porceiro botou uma placa assim, dizendo que era não para tirar mais água lá, proibiu. E nós enfrentamos e tiramos a placa e fomos continuar tirando água lá. Aí um dia eu estava lá de novo, lá sozinha, e Deus, aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou falar com o meu povo? Aí eu pensei, eu estou aqui falando com o meu povo, mas como eu falo melhor com o meu povo? Eu falando sozinha lá. Aí eu disse assim, já sei. Ó meu povo, esta água está difícil, esta água é proibida pelo leão furioso. Neruê, Neruá, Neruê, Neruá. Precisamos desta água para beber, para banhar, para lavar. Precisamos desta terra para fazer a plantação, para que a fome não assole o restante da nação. Neruê, Neruá, Neruê, Neruá. Dona Lúcia, e deixa aqui um recado para as novas gerações que estão vindo. Que nunca se esqueça, né, dessa luta que a gente fez, né, que as pessoas mais antigas fizeram, né, a luta. Que nem eu e que várias lideranças também que já fizeram essa luta, não foi só eu, mas várias lideranças, até tem umas que já morreu. Principalmente minha mãe, né, também era uma pessoa que defendia muita luta e ela morreu muito feliz, porque ela lutou muito aqui, mas nós nessa retomada. Foi uma benção mesmo ela, para apoiar nós nessa luta, porque é muito difícil, né? Então, eu vejo que não se esqueça dessa luta que a gente já fez. Nós mais velhos fizemos e que se lembre sempre que essa luta ela não pode parar, né? Dona Lúcia, deixa aqui um recado para aquelas pessoas que não conhecem a cultura indígena.
que elas possam se aproximar, né, da cultura indígena, que eu nem sabia, se ainda tinha gente que não sabia da cultura indígena, né? Mas como vocês realmente eu estava falando, parece que eu estou entendendo bem, né? E como tinha outros por aí, que eles venham realmente fazer a visita a nós, que nós precisamos. Precisamos que a nossa cultura seja fortalecida, porque parece que ela está descendo, tá entendendo? Porque enquanto a gente faz as culturas estão ficando aí, ninguém vem comprar, ninguém vem, né? Então a gente às vezes fica até a jovidade que fazia, eu vejo que eles estão até desanimados, como eu falei do centro cultural. Ver uma coisa dessa, desanimar, ir para baixo. Então eu peço que realmente tenha alguém aí que esteja interessado em fortalecer a nossa cultura, que venham realmente ver e ver aqui, que a gente recebe com muito prazer. Em um espaço ao ar livre, cercado por árvores, um grupo de indígenas dança de forma vibrante e sincronizada. Eles vestem trajes tradicionais feitos de palha e adornos de contas, penas e flores. Algumas pessoas têm pinturas corporais e tatuagens que ressaltam suas identidades culturais. Ao fundo, a vegetação densa da floresta se destaca, criando um ambiente de conexão profunda com a natureza. Os braços de muitos estão levantados em um gesto de força e união, enquanto os movimentos expressam celebração e resistência cultural. O futuro dos Tapebas é uma história de resistência, de conexão com a terra e de preservação de suas raízes. É um caminho construído com coragem e união, onde as tradições se tornam sementes para as novas gerações. Em Caucaia, o povo Tapeba mantém viva a memória dos seus ancestrais, enquanto luta por seus direitos e pela valorização de sua cultura. Que suas vozes ecoem como os cantos que atravessam a floresta, lembrando a todos que a identidade de um povo é o alicerce de sua força. O futuro dos Tapebas será tão forte quanto o respeito que cultivarmos por sua história. Que este documentário inspire o olhar de todos para o respeito e a preservação da riqueza que os povos originários do litoral representam para o Brasil.